O extra da novela capítulo 239. Lotus Negro. Dentro do coliseu cheio de emoção e loucura, Jin Seon olhou para o homem na frente dela. Seu rosto estava completamente velado, mas Jin Seon pensou em ver através de seu disfarce com os olhos. No entanto, até os olhos dela eram incapazes de ver através dele. A máscara de Black Lotus facilmente desviou os olhos do divino Archer. O vencedor sobreviverá e o derrotado morrerá. Aproveite a luta dos humanos até a morte. A voz de um demônio soou alto. Jin Seon levantou. Ele V.7 Munjongspo, o artefato que ela obteve ao escalar a torre. Ela apontou o arco para o homem parado na frente dela. Lotus Preta. Ele era um membro da trupe Camaleão, que estava profundamente envolvido na morte de seus pais. O ressentimento reprimido dentro dela não podia ser esquecido, e a brasa do ódio acendeu dentro dela mais uma vez. Lutar. No entanto, diante da vida de seus companheiros, seu ressentimento tornou-se um assunto insignificante. Lutem, gladiadores humanos. Jin Seon recuperou a compostura. Seu oponente também ergueu o arco. Eles não tinham tempo para conversar sobre as coisas. O poder mágico brilhante condensou-se ao redor da corda do arco do arqueiro divino, e Lotus Negro encaixou uma flecha em seu arco. Enfrentando o próximo confronto de dois atiradores, Jin Seon estava preocupado que ela e Black Lotus não fossem capazes de satisfazer as expectativas dos demônios. Embora o público estivesse aplaudindo e cheio de emoção, uma batalha entre dois atiradores de elite não era nada emocionante. Era porque a luta era sempre determinada por uma flecha. Atiradores de elite não poderiam atacar se apenas se esquivassem e não poderiam se esquivar se apenas atacassem. Como tal, os atiradores de elite determinavam o resultado de sua batalha com uma única flecha, carregando todo o seu poder mágico. Não havia manobras extravagantes, ou poder mágico emaranhado competindo pela supremacia como nos manhwas. Em uma fração de segundo, duas flechas fariam contato, uma se desfaria e a flecha sobrevivente esmagaria seu inimigo com a intenção de matar de seu dono. Kick, Jin Seon puxou a corda do arco. Seu poder mágico roeu a corda do arco e comprimiu em uma forma mais destrutiva. A flecha mágica materializada fez explodir uma pressão de vento feroz, sugando a excitação e os aplausos da plateia no coliseu. Então, enquanto ela estava se preparando para disparar sua flecha dentro da furiosa tempestade de poder mágico, não pense em vencer. Uma voz clara soou em sua cabeça. Os olhos de Jin Seon se arregalaram. Uma técnica para entregar os pensamentos de alguém à mente de outra pessoa, transmissão mental. Das inúmeras técnicas que os heróis usavam com o poder mágico, a transmissão mental estava entre as mais difíceis. Como a maioria não queria se esforçar, ou melhor, gastar o esforço fazendo outras formas de treinamento, não havia muitos que pudessem realizar essa façanha. No entanto, a transmissão mental da Lotus Negra foi impecável. Não houve nem mesmo o menor ruído que impediu sua mensagem, e soou dentro dela de forma suave e calmante. Mesmo como um herói Master Rank, esta foi a primeira vez que Jin Seon experimentou uma transmissão mental tão limpa. Se você quer salvar seus camaradas, solte essa corda. A mensagem de Black Lotus continuou. Ele já sabia a situação em que seus companheiros estavam. As mãos de Jin Seon tremeram por um momento. No entanto, ela rapidamente se concentrou novamente. Acreditar ou não acreditar? Esta não era a pergunta que Jin Seon estava fazendo. Ela simplesmente não queria usar a vida de seus companheiros como moeda de troca para a aposta da Lotus Negra. Você não quer salvá-los? Jin Seon tentou usar seu poder mágico para cortar a transmissão mental da Lotus Negra. No entanto, ela não podia. Que tipo de monstro ele é? Jin Seon riu interiormente, sentindo a enorme diferença no estado de existência de seu poder mágico. Direi isso uma última vez. Se você quer salvar seus companheiros, solte essa corda do arco. As palavras de Black Lotus soaram dentro de sua mente clara. Mesmo assim, Jin Seon continuou a aperfeiçoar sua flecha mágica. Uma luz brilhante brilhou de seu arco. Isso é uma flecha de atributo luminoso. Uma voz seca e sem emoção soou. Uma escolha tola. Com um sorriso de escárnio, Black Lotus também liberou seu poder mágico, juntando-se como água e formando o que parecia ser um arpão. Teria sido melhor usar atributo nulo. Pare de falar. Não vou me deixar abalar por você. Jin Seon gritou poderosamente e soltou a corda do arco.
PZZZT. Faíscas brancas estalaram quando sua flecha voou para frente. A corrente de luz incendiou a terra e derreteu a atmosfera. Enquanto a luz branca irradiando da flecha cativou o coração do público. Jin Seon entendeu o que significava Black Lotus. A luz não perdeu para as trevas. Nenhum fogo poderia incinerá-lo, e nenhuma geada poderia congelá-lo. Só poderia ser devorado por uma luz maior. Jin Seon viu a brilhante torrente de luz colidindo contra sua flecha. Ela não pôde deixar de rir. Era assim que era ser um vagalume na frente do sol? Um poder mágico de atributo de luz estava saindo da flecha de Black Lotus. O arpão de cor branca que ele disparou extinguiu sua flecha. Sua flecha de atributo luminoso desmoronou, e a flecha de Black Lotus continuou a voar em direção a ela. Jin Seon testemunhou sua derrota claramente. Logo, uma enorme explosão estourou. A luz de Black Lotus explodiu na frente de Jin Seon. Varrida, Jin Seon caiu várias vezes no chão. No entanto, ela não sentiu muita dor. Era como se seu corpo estivesse sob anestesia. Isso foi por causa de seu ataque de atributo de luz. Não se preocupe. Você não vai morrer. Quando sua consciência começou a desaparecer, a voz de Black Lotus soou mais uma vez. Você só vai adormecer por um momento. Pega. O som de seus passos reverberou em sua mente grogue. Está longe de ser a verdadeira morte. Desta vez, ele falou pessoalmente, sem usar a transmissão mental. Dorme bem. Com essas palavras finais, a consciência de Jin Seon foi cortada. Uau! Depois de confirmar que os olhos de Jin Seon haviam se fechado completamente, suspirei. Porque usei 4 faixas de estigma de uma vez e até apliquei uma propriedade complexa como animação suspensa, meu corpo estava todo dolorido. Eu ganhei pelo menos. Com isso, provei minha teoria. Que nem mesmo a flecha mágica de Jin Seon poderia derrotar a flecha do luar LV.11 de Atena. Desde que ela escolheu uma briga com atributo luminoso, o resultado foi óbvio. Grande luta, cão humano. O guarda da prisão demônio se aproximou de mim. O guarda de 3 olhos deu um tapinha nas minhas costas enquanto me elogiava. Parabéns pela sua primeira vitória. Tem alguma coisa que você quer? Olhei para os olhos dos demônios. Seus olhos pretos, brancos e vermelhos estavam todos curvados em um sorriso. Imaginando qual enfrentar, apontei para o corpo de Jin Seon. Este cadáver. Dê-me este cadáver. O cadáver. Eu balancei a cabeça. Um indício de suspeita surgiu no rosto do guarda da prisão. Ele olhou para frente e para trás entre mim e Jin Seon enquanto irradiava energia demoníaca. Rachadura. Uma lâmina negra de energia demoníaca perfurou o estômago de Jin Seon. No entanto, ela não reagiu de forma alguma. Não foi surpreendente, pois eu coloquei em um estado de animação suspensa através do poder mágico do estigma. O guarda da prisão disse, não posso lhe dar o cadáver. Todos os cadáveres serão levados para o necrotério. Então deixe-me carregá-la até lá. Tudo bem. O guarda da prisão não disse não. Peguei Jin Seon e a coloquei no meu ombro. Incrível. Isso foi ótimo. Embora a luta tenha terminado bastante rápido, os demônios pareciam ter gostado bastante. Eu podia entender por que eles estavam tão emocionados. 2 fontes de luz, que eram fatais para eles, se chocaram. Nos padrões humanos, teria parecido uma briga sangrenta. Lembrei do seu nome. Eu virei vê-lo novamente na próxima vez. Divertido. Isso foi divertido. Saí do coliseu seguindo o guarda da prisão e cheguei ao necrotério subterrâneo. O guarda da prisão olhou para mim e deu um sorriso lascivo. Eu vou deixar você pegar o cadáver emprestado por apenas um dia. O que? Eu senti que entendi o que esse guarda da prisão estava pensando. O que era um ato inaceitável para os humanos parecia um fetiche normal para os demônios. Você pode sair agora. Tudo bem, eu vou embora. Sem pressa. Eu me segurei para não franzir a testa em desgosto quando soltei o guarda. Ele parecia pensar que estava sendo atencioso quando até trancou a porta ao sair. Bem, eu tinha que agradecê-lo por isso. Depois de olhar pela porta e verificar se ele tinha ido embora, rapidamente peguei uma poção. Jin Seon ainda estava sangrando em seu estômago. Eu derramei a poção em seu ferimento. TZZZT, o vapor de água branca subiu quando sua ferida fechou. Foi então. Quente.
Uma calor insuportável se espalhou do meu pulso. Olhei rapidamente para baixo e vi que meu smartwatch estava pegando fogo. WWQ. Tentei apagar o fogo. Mas imediatamente depois, uma dor aguda atingiu meu braço. Era o tipo de dor desconfortável como girar um prego de ferro dentro de seu corpo. Merda, isso. Eu estava familiarizado com essa dor. Logo, uma série de mensagens apareceu na minha retina. Uma sequência de estigmas será adicionada. Torna-se mais fácil usar o estigma de forma diversa. Agora você pode usar configurar intervenção e leitura de informações sem um meio. Agora você pode. Eram boas notícias. O problema era com a hora e o lugar. Uak. A dor que começou no meu braço viajou pelo meu cérebro. Um grito inesperado saiu da minha boca, e eu não podia mais suportar a dor. Eu desabei, segurando o meu braço. Por outro lado, em um edifício que a trupe de camaleões tomou como base principal. Nosso pequeno chefe foi tão difícil, tio. Sua pele ficou toda seca e Jane agiu fofo enquanto segurava as bochechas de Buzz. Buzz olhou para ela com os olhos apertados. Eu tenho muitas maneiras de matar você, Jane. Foi um aviso direto. A frieza em sua voz causou um choque de eletricidade nas costas de Jane. Jane rapidamente soltou uma tosse seca. Além disso, não foi tão difícil. Chefe acrescentou timidamente. Claro, ela se preocupou muito ao contrário do que ela estava dizendo. Kim Ajin, que estava deitado na cama, desapareceu de repente, apenas para ser substituído por uma mulher estranha. Certo, tio? Fui eu que tive dificuldade. Eu quase morri tentando te parar. Foi Jane quem impediu Buzz de disparar rajadas de poder mágico na mulher. Era porque ela sabia quem era a mulher. Enquanto Jane estava parando Buzz, a mulher se levantou e fugiu rapidamente. Até que a carta de Kim Ajin fosse descoberta, Buzz estava pronto para destruir o mundo inteiro para descobrir o que aconteceu. Ajin sempre sabe o que está fazendo, então não se preocupe muito com ele. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos vingar. Não podemos deixar o inseto que matou Ajin vivo, certo, tio? Buzz assentiu com as palavras de Jane. É claro. Ah, certo, Ajin está bem? Ouvir da torre que morrer teve um efeito muito grande. Buzz não respondeu à pergunta de Jane. Kim Ajin não mencionou nada sobre sua morte. Ele não parecia querer pensar no momento em que morreu. Como alguém que ficou com Kim Ajin por um longo tempo, foi isso que Buzz concluiu. Esse era o tipo de pessoa que Kim Ajin era. Ele não gostava de pensar em coisas das quais se arrependia ou coisas que o deixavam triste. Ele não gostava de sentir dor ao se lembrar deles. Como tal, ele odiava falar sobre os seus sentimentos. Não era que ele odiasse. Ele agiu assim não fosse permitido. Buzz adivinhou que era por causa do que ela havia feito no passado. Porque ele não teria escolha a não ser odiá-la se desenterrasse o passado. Quem está preocupado com quem? As palavras frias de Jane cortaram os pensamentos de Buzz. Saia disso, chefe. Você ficou estranho ultimamente. Chefe soltou uma tosse seca. De qualquer forma, que informações temos sobre esse inseto? Foi incrivelmente forte. Droon está coletando informações agora, mas não há muito por enquanto, tio. Ah, certo. Você não disse que tinha o braço deles? Sim. Perfeito. Se tivermos uma parte de seu corpo, podemos usá-lo para amaldiçoá-los. Os olhos do chefe se arregalaram. Maldição. Embora ela não tivesse pensado nisso, era realmente um bom método. Isso soa bem. Certo, tio? Buzz bateu palmas. Então se lembrou da mulher desconfiada que ela conheceu 2 dias atrás. A propósito, o que aconteceu com aquela garota? Garota, tio. A mulher que invadiu o prédio da última vez. Ah, ela, tio? Já fez o possível para esconder as informações sobre Jin Sayuk. Foi porque Beo disse que ela era alguém que o mataria um dia. Beo nunca mentiu. Como Jane não queria que Buzz se machucasse, ela queria que Jin Sayuk matasse Beo, se possível. Eu apenas a afastei. Descobri que ela e a Jin têm um relacionamento ruim. Relação ruim? Sim, a Jin já matou 2 vezes. Quem a Jin fez? Se uma criança tão gentil a matou 2 vezes, quão má ela deve ser? Chefe pensou consigo mesma. Então, ela de repente endureceu. Vendo isso, Jane também olhou para ela com olhos duros. Gole. Jane engoliu em seco. O quê? O que é, tio? Vendo que Buzz ficou em silêncio por um longo tempo, Jane perguntou. No entanto,
Boz apenas balançou a cabeça. Não e nada. Não pode ser isso. Não, me diga. Boz olhou para Jane. E ela não pode ser a ex dele, certo? Ex-namorada. Quando ela ouviu isso, Jane riu em vão. Chefe rapidamente respondeu. Eu te disse que não é nada. Acho que tenho lido muitos romances recentemente. É? Ah, não, eu não ficaria surpreso se ele tivesse um. Essa garota realmente pode ter sido sua ex. Jane gostou de onde isso estava indo. Como alguém que gostava de provocar Boz, ela começou a apoiar sua teoria da história romântica. 27F, Morgue do Coliseu. Jin Seon abriu os olhos, ofegante. Uma dor aguda atingiu seu corpo. Ela estremeceu imediatamente após acordar. Seu estômago estava especialmente dolorido. Au! Sua vez? Uma voz fraca soou. Jin Seon virou para o lado com o rosto pálido. No entanto, ela não conseguia ver o dono da voz. A paisagem ao redor entrou em seus olhos. O cheiro de álcool entrou em seu nariz. Fileiras de caixões de madeira estavam alinhados em um leve cheiro de morte encheu o ar. Isto é, um necrotério. Uma voz profunda soou. O corpo de Jin Seon tremeu. Ela se levantou rapidamente, depois desmoronou mais uma vez. Ela então concentrou sua força e se levantou encostada na parede. Você está atuando? Vendo-a se mover como uma marionete sem cordas, o homem zombou. Jin Seon olhou para o homem, enquanto o suor frio escorria por sua testa. Você não quer salvar seus companheiros? Black Lotus disse isso enquanto se aproximava de Jin Seon. Por que você não me ouviu? Eu lhe disse para baixar o arco. Black Lotus estava na frente dela. Jin Seon não respondeu e continuou a encará-lo atentamente. Ela estava tentando ver através de sua máscara, mas assim como no Coliseu, não funcionou. O homem sorriu. Igual. Máscara assassina de Asan Saba NV.10, nível 9 viagem no escuro nível 9 furtividade nível 9 disfarce igual. Este artefato tinha laços históricos com o renomado assassino, Asan Saba. Nem mesmo os olhos do arqueiro divino podiam ver através dele. Simplificando, eu estava sobrecarregado. Pionel havia dado de presente para Boz, mas, como sempre, Kim Ajin havia tirado dela, dizendo que combinava mais com ele. Você não será capaz de ver nada, não importa o quanto tente. O orgulho de Jin Seon estava ferido, mas ela sabia que Black Lotus era sua salvadora. No mínimo, ela tinha que agradecê-lo por não tirar sua vida. Ela queria perguntar a ele sobre o incidente com Go, mas não podia piorar a situação. Ela perguntou, você realmente vai salvar meus camaradas? Black Lotus respondeu, se você cooperar. Jin Seon perguntou de volta com cuidado, posso perguntar por que você está disposto a nos ajudar? Lotus Negra então olhou para Jin Seon, mas ela não vacilou em seus olhos vermelhos. Muita conversa para quem perdeu. Black Lotus murmurou isso e suspirou. O rei demônio está procurando por um desafiante, explicou Black Lotus. Os olhos de Jin Seon se arregalaram. Um desafiante? O que você quer dizer? Jin Seon ficou surpresa. O rei demônio é alguém que está procurando morrer. Mas ele quer uma morte honrosa. Kim Ajin reiterou o cenário que ele escreveu. Como Kim Shu derrotaria o rei demônio e conquistaria a Torre do Desejo. O enredo da história estava tudo em sua cabeça. Como você sabe tudo isso? Sua explicação vaga invocou a curiosidade de Jin Seon. Jin Seon pediu mais detalhes, mas Black Lotus olhou para ela como se ela estivesse fazendo uma pergunta estúpida. Foi só então que ela entendeu o que ele queria dizer. Não me diga. Você já esteve no 29º andar. Lotus Negra assentiu. Ah! O queixo de Jin Seon caiu. Todos os seus pensamentos pararam naquele momento, a dor queimando seu corpo, seus sentimentos complicados sobre a trupe camaleão e suas preocupações com seus companheiros. O quão forte ele deve ser para ter escalado a torre tão rapidamente. Jin Seon olhou para Black Lotus com nada além de suspeita e admiração. O extra da novela capítulo 240. Lotus Negro, 2. Eu ofereci a Jin Seon minha ajuda para salvar seus companheiros. O que eu entreguei a ela como parte do plano foi um pergaminho de bambu. Jin Seon inclinou a cabeça interrogativamente para o pergaminho de bambu. Expliquei brevemente. Eu tenho 5 pergaminhos que estão ligados uns aos outros. Escreva algo em um deles com poder mágico, e isso aparecerá nos outros também.
Jin Seon levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos brilharam sutilmente. Como você conseguiu trazer isso? Todos os itens, exceto roupas e equipamentos, deveriam ser retirados quando os jogadores entrassem no Coliseu. Além disso, os jogadores foram proibidos de usar a comunidade e outros serviços do sistema assim que entraram na Torre do Rei Demônio. Como resultado, era imperativo conceber uma maneira de se comunicar com os outros uma vez que você estivesse aqui. Eu os fiz. Perdão. Minha habilidade especial, encantamento de 4 cores. Fazer pergaminhos com essa habilidade foi moleza, especialmente porque usei o poder mágico do estigma. Seus camaradas devem ser capazes de reconhecer seu poder mágico. Você deve explicar nosso plano para eles. O poder mágico funcionava como impressões digitais. O plano era fazer com que Jin Seon escrevesse a mensagem usando seu poder mágico, que seria então entregue a outros membros. Uma vez que reconhecessem seu poder mágico, não seria muito difícil convencê-los. Mas para que este plano funcione, precisamos entregar os pergaminhos aos outros primeiro. Você não precisa se preocupar com isso. Spartan seria o único a entregar os pergaminhos. Entreguei o resto dos pergaminhos para Spartan debaixo do meu manto. Ele entregou os pergaminhos para Elaine, Kinsui e Yong, respectivamente. Eu sabia. Ele realmente era seu pássaro de estimação. Não há necessidade de bate-papo. Escreva sua mensagem lá. Sua águia é muito bonita. Spartan fez uma expressão severa com o elogio de Jin Seon. Empurrei Spartan mais para baixo no grande espaço sob meu manto. Seul, torre da Associação de Heróis. Uma grande multidão estava reunida no jardim da frente da Aero Association, a organização internacional encarregada de nomear e gerenciar heróis em todo o mundo. A multidão presente no evento de hoje foi simplesmente impressionante. Era composto por heróis famosos e celebridades cujos rostos sozinhos poderiam servir como carteiras de identidade, as autoridades da associação, os chefes de conglomerados, os líderes de guildas, etc. É claro que nem todos estavam aqui para parabenizar, mas ainda assim, a formalidade e a influência de uma cerimônia de promoção de herói Master Rank pareciam muito reais. Esta foi a primeira cerimônia de promoção de nível mestre em 4 anos. O herói a ser promovido desta vez não era outro senão o líder da essência do Estreito, inegavelmente a guilda mais influente nos dias de hoje. No entanto, mesmo o fato de que hoje era o dia em que o sonho de seu pai se tornaria realidade não foi suficiente para fazer Yeon se alegrar. Sem sair de sua limusine, ela continuou a olhar para seu smartwatch. Ela não tinha notícias de Kim Ajin há uma semana, e o vídeo capturado pelo drone não poderia ser mais claro. Ela já havia assistido a filmagem centenas de vezes e agora não tinha escolha a não ser aceitar a verdade. O homem no vídeo era, sem dúvida, Kim Ajin, e pelo monstro humanoide que ele estava perseguindo, ele era. Ela não se atreveu a terminar seu pensamento e cerrou os dentes. Por quê? Ele foi sozinho. Ela havia dito a ele milhões de vezes para não suportar tudo sozinho. Ainda assim, por quê? Yeon cerrou os punhos. Ela reproduziu o vídeo em seu smartwatch novamente. No canto da tela, havia outra pessoa vestida além de Kim Ajin. Por causa do capuz, ela não sabia dizer se essa pessoa era um homem ou uma mulher. Ela também não conseguia descobrir nada sobre essa pessoa misteriosa. E agora era tarde demais para saber qualquer coisa sobre ele ou ela. Yeon soltou um suspiro sombrio. Cansativo, de repente, seu smartwatch tocou. Isso a surpreendeu na medida em que ela recebeu a ligação sem nem mesmo verificar quem estava ligando. Inferno lá! A voz do outro lado do smartwatch pertencia a Shai Na-yun. Sou eu, Shai Na-yun. Como você tem estado, tio? A voz alegre de Shai Na-yun parecia lâminas para Yeon. Yeon não podia dizer nada. Quando nenhuma resposta veio de sua amiga, Shai Na-yun escolheu falar primeiro. Ouvi dizer que seu pai está sendo promovido a mestre. Como é que posso ouvir essas notícias no Himalaia? Você ainda está no Himalaia? Yeon forçou suas lágrimas de volta. Sua voz embargada tremeu miseravelmente. Sim. Na verdade, eu estava escalando alguns momentos atrás, mas agora estou em uma cidade. Shai Na-yun parecia tão inocente. Yeon queria imitar sua alegria, mas as lágrimas já estavam enchendo seus olhos. Então, como está o trabalho? Estou tomando meu tempo. Uma das pessoas da cidade me disse que o tinha visto, então acho que não vai demorar muito.
Yeonha sentiu que precisava parar Shai Na-eun. Mesmo que ela descobrisse a verdade com sucesso, nada mudaria com Kim Ha-jin morto. A verdade tardia se transformaria em tristeza fria que poderia esmagar Shai Na-eun para sempre desta vez. Na-eun. Ah, por falar nisso. Eu fiquei muito forte. O Himalaia é tão bom quanto a montanha Baekdu. Há toneladas de monstros aqui. Shai Na-eun continuou. Ela entrou em detalhes sobre o quanto ela se tornou mais forte, sobre o rápido crescimento de seu poder mágico em termos de quantidade e qualidade, sobre a sensação de satisfação que sentiu quando alcançou novas alturas e sobre como o Himalaia lhe concedeu um poder imensurável. Impulso em seu estado de existência. Toque, toque. Nesse momento, alguém bateu na janela da limusine. Oh, certo. A cerimônia de promoção deve estar começando agora, hein? Desculpe, tomei muito do seu tempo. Eu te ligo mais tarde. Shai Na-eun encerrou a ligação primeiro. Yeonha nunca teve a chance de dizer o que tinha a dizer. Kim Ha-jin estava morto. Ela não podia forçar Shai Na-eun a aceitar a verdade que ela mesma tinha dificuldade em aceitar. Toque, toque, a batida continuou. Yeonha puxou a janela até a metade. Atrás da janela estava um membro da equipe que parecia um guarda-costas. Se você não tem o convite, você vai precisar retirar. Ah, eu sinto muito. A equipe reconheceu Yeonha e se curvou. Yeonha puxou a janela de volta sem responder e trocou olhares com seu motorista. A limusine entrou suavemente no estacionamento da associação. Pouco depois que a limusine estacionou, Yeonha desceu do veículo e caminhou até o pátio da frente da associação. Embora ela chamasse muita atenção, ninguém parecia se aproximar dela, exceto alguns associados. Metade das pessoas reunidas aqui hoje eram seus inimigos, afinal. Boa noite. Entre o enxame de inimigos, a única pessoa que ela poderia chamar de aliado com certeza, Park Seo-que da SH Agency, se aproximou dela. A SH Agency renovou recentemente seu contrato com a Essence of T-Strike depois de provar sua competência ao emergir como um conglomerado respeitável. Faz algum tempo. Eu espero que tudo esteja bem. Yeonha o cumprimentou normalmente. Park Seo-que também a recebeu alegremente, mas as palavras que saíram de sua boca no momento seguinte apunhalaram Yeonha no coração. Ah, certo, líder, como está Jin? Yeonha congelou. Nós mantivemos contato um com o outro até cerca de um mês atrás, mas não consigo falar com ele agora. Ele ainda está dentro da torre. Yeonha ficou parada enquanto observava a Park Seo-que, obviamente alheio, falar. A Torre do Desejo. Yeonha já havia voltado para a torre para ter certeza. Ela enviou um bom número de mensagens para Kim Ha-jin, extra 7, e não recebeu uma única resposta. Ele está muito ocupado, eu nunca consigo vê-lo agora. Você sabe, vários anos atrás, foi ele quem inicialmente. Park Seo-que passou a falar sobre o quão cruel Kim Ha-jin era por não manter contato, mas parou quando sentiu que algo não estava certo. Ele percebeu que Yeonha estava muito atrás dele. Líder? Quando Park Seo-que ligou, Yeonha apenas sorriu. Certo. Isso era tudo o que ela podia dizer. Naquele momento, ela notou um rosto familiar se aproximando dela de longe. Era Shin Jong-ak. Shin Jong-ak olhou para Park Seo-que então parou na frente de Yeonha. Parabéns. Esta foi a primeira palavra de Shin Jong-ak. Ele nunca estava por perto quando ela precisava dele. Yeonha respondeu bruscamente, com ressentimento subconsciente. Sim. Há quanto tempo? Ouvi dizer que você estava saindo com os figurões da torre. Mas por que você veio aqui tão cedo? Você foi expulso. As sobrancelhas de Shin Jong-ak se mexeram. Ele olhou para Yeonha com uma carranca, mas logo balançou a cabeça. Estou apenas fazendo uma pausa. De qualquer forma, Shai Na-eun já está aqui. Mesmo agora, tudo o que ele fez foi procurar Shai Na-eun. Yeonha cerrou seus pequenos punhos. Na-eun não está vindo. Uma resposta curta. Então, Yeonha passou por Shin Jong-ak. Ei, onde você está? Ela ouviu a voz de Shin Jong-ak por trás, mas optou por ignorá-la. Yeonha continuou andando. Ela passou por todas as pessoas reunidas para a cerimônia, por todas as flores e folhas caídas no jardim, e finalmente chegou na frente da sala de espera de seu pai. Ah, você está aqui. O guarda na entrada reconheceu Yeonha. Ela simplesmente assentiu. O guarda abriu a porta para ela e ela se aproximou de Oh Jin-rong,
que estava obviamente nervoso. Pai. Oh, querida. Yeo Jin-won caminhou até ela com um sorriso e lhe deu um grande abraço. Yeo Yeon fechou a porta atrás dela nos braços de seu pai. Yeon, obrigado. Não consigo parar de pensar que você é meu amuleto da sorte. Yeo Jin-won disse. Sua voz estava cheia de amor sem limites por sua filha. E quando ela sentiu, suas lágrimas explodiram novamente. A tristeza que ela estava tentando suprimir não podia mais ser mantida dentro de si. Por gratidão, mas também ressentimento por seu pai, Yeo Yeon derramou lágrimas. Yeo Jin-won não conseguiu descrever a confusão que sentiu naquele momento em palavras. Como seu pai, ele poderia dizer que não eram lágrimas de alegria. Yeo Yeon não era do tipo que mostrava lágrimas mesmo nas circunstâncias mais sérias. O que há de errado? Yeon. Yeo Yeon chorou, tremendo. Tudo o que ela estava segurando até agora explodiu junto. O estresse que estava consumindo seu corpo e mente se transformou em lágrimas que transbordaram. Yeo Jin-won ficou com o coração partido por todas as lágrimas que sua filha derramou em seus braços. Yeon. Por favor, acalme-se. Por favor. Eu não posso ajudá-lo a menos que você me diga o que está errado. A voz de Yeo Jin-won desapareceu em seus ouvidos. Yeo Yeon bateu no peito de seu pai com os punhos. Padre, você sabe que houve alguém a quem você deve arrependimento. Ela engoliu essas palavras, repreendendo seu pai. Ela se ressentiu dos erros do pai do passado. Mas com Kim Jin morto, tudo ficou sem sentido. Esse fato fez Yeo Yeon chorar ainda mais. 27F, o Coliseu. Kim Soo recebeu uma carta de Jin Seon. Quando ele se levantou após o exercício, ele encontrou um pergaminho de bambu em sua cama. O poder mágico de Jin Seon foi gravado em seus postes de bambu. Se você enfrentar Black Lotus, você deve perder de propósito. Assim poderemos nos reunir e escapar do Coliseu. Se você tiver dúvidas, envie-me uma mensagem. A mensagem era difícil de acreditar, mas o poder mágico de Jin Seon provou sua autenticidade. De qualquer forma, Kim Soo escreveu a resposta. Isto é real. Eu só ouvi dizer que o Senhor perdeu. A resposta voltou rapidamente. Black Lotus me ajudou. Formamos uma aliança temporária. Era difícil acreditar que ela estava cooperando com aquela Lotus negra, mas ele não tinha escolha. Não apenas o poder mágico, mas também a caligrafia parecia com a de Jin Seon. Agora, a batalha começará em breve. A desafiante desta vez é Ana Allen, que tem 3 vitórias consecutivas. Naquele momento, a voz anunciou a próxima luta. Kim Soo esperou a voz de Len seguir. Ei, quem você está chamando de anão? Eu disse para você mudar esse apelido. Como esperado, o grito agudo de Alen ressoou, sacudindo seus e terra. Alen ainda era Elen. Kim Soo sorriu calorosamente, mas um pensamento perigoso passou por sua mente no momento seguinte. O oponente de Alen é Black Asher, que também está em uma sequência de vitórias. Alen recebeu o pergaminho de bambu? Não, ela notou o pergaminho de bambu que apareceu de repente. Deus, isso é ridículo. Eu disse para você mudar esse apelido. Por que você não me ouve? Você quer morrer? Alen importunou o guarda enquanto caminhavam juntos pelo corredor até a arena. O guarda-demônio, que tinha forma de um boneco de neve, só coçava a nuca. Você me forçou a dizer isso. Não dê desculpas. Não é uma desculpa. Eu disse que não. O discurso do espírito de Alen calou a guarda. Mude na próxima vez, não importa o que. Se não. Parecia que o relacionamento deles estava um pouco invertido, mas não podia ser evitado. Afinal, Alen ficou conhecida pelo sucesso garantido na venda de ingressos em apenas 4 dias. De qualquer forma, Alen lembrou-se de seu oponente, Arqueira Negra. Arqueiro Negro. Mas não havia muito tempo para ele examinar sua identidade. Eles chegaram à arena logo depois, e Alen recebeu sua arma do guarda. Na realidade, não era tanto uma arma, mas uma pulseira. Uma pulseira para ajudar a circular o poder mágico em seu corpo. A batalha de hoje será mais uma rodada de uma vs uma batalha feroz e sangrenta. Aproveite seu tempo. O anfitrião gritou quando as portas se abriram. Alen entrou na arena com coragem, mesmo com seus pequenos passos. E com os 2 pés firmemente apoiados no chão, ela finalmente olhou para o homem parado à sua frente.
Uma túnica preta com um símbolo de lótus bordado. Uma máscara preta cobrindo seu rosto. Um arco preto em sua mão. A aparência de seu oponente era muito familiar. Todas as peças apontavam para uma pessoa específica, e os olhos de Alien se arregalaram. Você é Lotus Negra. Alien apontou para o homem à sua frente e gritou. Por um momento, seu cabelo ficou em pé de surpresa, mas ela logo recuperou a compostura. Se seu oponente realmente fosse Black Lotus, ela precisaria de toda a calma do mundo para se preparar para a luta. Comecem o duelo, lutem por suas vidas. Embora o início foi declarado, nenhum deles se moveu. Eles estavam estudando um ao outro. 3 minutos se passaram. Entediados, os espectadores zombaram deles, e Alien finalmente iniciou a fala do espírito. Ei você, tire o capuz primeiro. Alien estava curiosa sobre seu rosto mais do que qualquer coisa. Seu discurso espiritual saiu de sua boca e alcançou Lotus Negra. No entanto, Black Lotus nem sequer vacilou. O que? Alien estava confusa. Por que não houve reação? Ele realmente resistiu ao meu discurso do espírito? Não, mesmo que seja esse o caso, eu deveria ter visto alguma mudança. Alien inclinou a cabeça para o lado e usou a fala do espírito novamente. Eu disse, tire o capuz. Mas a Lotus Negra ainda não obedeceu e, naquele momento, Kim Ajin também nutria a mesma curiosidade de Alien. Ponto porque a fala do espírito não funciona em mim? Templo de Plucas, 3451-15.4 N 128-43-50.2 Em meio à escuridão escarlate, várias torres de pedra se erguiam. O chão entre as torres estava coberto de sangue e ossos. A vermelhidão do sangue e a brancura dos ossos se entrelaçavam e se esticavam, formando um estranho padrão. Senhor, muitas pessoas vagam por aqui. Precisaremos transferi-lo para um templo diferente. Este era o templo onde residia um demônio. Dentro do templo que havia sido preparado especificamente para a presença mais maligna, um Dijin curvou-se ao diabo. O diabo, que estava sentado no trono, respondeu. Não há. Não há necessidade. O diabo tinha a aparência de um jovem. Uma voz saiu da boca do jovem. As palavras do diabo continuaram pesadas. Deixe que venham. Sua voz era semelhante ao som de ferro fervendo ou ao som de fogo queimando dentro de um braseiro. Eu quero conhecer. Um digno humano. Mas a emoção embutida nele estava longe de ser pura curiosidade. O diabo estava segurando uma cabeça humana em sua mão. O humano ainda estava vivo mesmo depois de ser separado de seu corpo. Ele havia degenerado em um brinquedo para o diabo que prolongou sua vida. Mas tudo terminaria hoje. Rachadura. O diabo apertou seu aperto ao redor da cabeça. Explodiu e depois ficou flácido, desprovido de qualquer forma definida. No entanto, o humano ainda estava vivo. O diabo, Lucas, não pretendia conceder-lhe uma morte rápida e fácil. Lucas era um demônio que adorava violência e sadismo. Ao mesmo tempo, ele também era o ceifador que estava encarregado da morte. Ele queria uma dor e agonia ainda mais brutais para aliviar sua sede insaciável pelo mal. Envie-me mais humanos. Seu desejo é minha ordem, ó gracioso diabo. O Djinn se comprometeu com a ordem do diabo. Assim, a barreira que isolava a ilha localizada em algum lugar no Mar do Sul foi levantada. O Djinn agora podia ouvir as vozes dos humanos. A barreira ao redor da ilha se foi. Os olhos e os ouvidos que o imortal havia plantado perto da ilha detectaram a presença do templo. O imortal viu e ouviu tudo o que lhe foi relatado. Eles serão os primeiros. E o diabo acolheu aqueles que serviam de olhos e ouvidos ao imortal. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.